E aí, pessoal, começando Cinematografia Plus. E hoje o tema é IMAX. É uma revolução no cinema? A gente está trazendo uma inovação para dentro da sala? Ou é apenas mais um negócio para tirar dinheiro da gente como espectador e amante da sétima arte? Fica a questão. Hã? Eu já vou começar a polêmica. E eu vou ficar exatamente no meio termo. Pode, né? Se não pode, eu já tô fazendo. Eu Pô, acho que já nem vai tanto um sabonetar na lado, nem tanto do primeira? outro. Já vou ficar no meio termo, que é o lugar que eu adoro ficar, no ponto de equilíbrio entre as duas coisas, mesmo porque é algo que talvez você precise passar pela experiência. E eu já começo dizendo, eu não passei pela experiência e eu sei que vocês dois passaram, então esse vai ser o contraponto aqui dessa discussão hoje. Minha discussão é mais teórica. Então faz o seguinte, ó, o Jason escolhe o lado dele, eu vou ser contra. E É agora, isso aí, Jason? né? Não, eu acredito que é de fato uma experiência mesmo. Eu, inclusive, trabalhei com a IMAX por um tempo. Eu sou o dono do slogan Viva essa experiência em IMAX, que foi Olha. usado por muito tempo. Na A verdade, não é gente um não sabia slogan. disso, tá, gente? Só pra deixar muito É, claro. eu não contei pra eles porque eu queria dar carteiradas aqui ao vivo. Mas então vocês estão sabendo. Na verdade, não é um slogan, é uma tagline, mas isso é um problema do marketing. E eu realmente pensei essa tagline, primeiro, claro, baseado no trabalho lá fora, mas porque é de fato uma experiência. A palavra experiência ela é tão deturpada, ela foi deturpada por conta do marketing ao longo do tempo. Hoje todo mundo usa. Você vai pedir um almoço, é uma experiência. Só que eu realmente acredito, gente, que o que você tem ao acessar uma sessão IMAX, principalmente pela primeira vez, porque a primeira vez ela é muito marcante, depois você tem outras marcas ali ao longo do tempo, marcas no sentido de marcar, né, de lembrar do que aconteceu. Que para mim é a única expressão mercadológica válida para a palavra experiência, porque ela veicula a experiência cinematográfica com um fator a mais muito importante para a sessão que você está vendo ali, né? E que de fato diferencia das demais. Então, para mim, não é marketing, apesar de que isso surge a partir de uma Bom, oportunidade de para mercado mim que essa então empresa, ficou que essa marca fácil. viram. Para mim ficou super fácil então. É balela, porque só tem 43 salas de cinema no mundo que dá para assistir esse negócio e nenhuma no Brasil. Então se você é brasileiro, 41. Não, não. eu falei Vamos 40, com calma. eu falei 43? 41, 41 telas de 71 70 milímetros. Não, mas não milímetros, é só 70 isso, é milímetros. 41 lugares que expõem com a película. O resto, aí a gente tem melhora de som, negócio de laser, patati patatá. Mas essa experiência imersiva dentro de tela é só nisso. Bom, eu acho que já deu para entender o propósito da conversa de hoje, a gente Uh-uh. vai trabalhar bem com isso. Eu queria começar, pessoal, então, para tentar expor aos nossos colegas aqui que estão nos assistindo um pouco sobre o IMAX, dar um certo contexto, né? Sobre o que nós estamos falando. Cara, o IMAX é uma experiência, como o próprio Jason falou, de você ter um cinema mais imersivo. Como é que ele faz essa questão? Primeiro, e acho que é o mais interessante, ele aumenta muito o formato da película. Então vocês estão vendo aí na tela, né? Quem só nos ouve, esses episódios acho que vão ser mais difíceis ser só podcast, né, gente? Parando para pensar Uhum. agora, fica a Corram para o dica. YouTube para assistir. Exato. Uhum. Aqui eu trouxe um slide que mostra os tamanhos da película, desde a clássica de 8 milímetros, que é bem pequenininho, que era para aqueles projetores caseiros. Vou até dar um zoom aqui para Super 8, Super famoso 8. Super 8. Você tinha o 8 milímetros, o Super 8 que era um pouco maior, que pode ver que o framezinho aqui, né, onde rodava, dava um pouco mais de espaço. 16 milímetros, que é um clássico, inclusive é uma das versões mais portáteis de película, que foi os primeiros vídeos. Muito diretor bom começou rodando com uma 16 milímetros na mão. Aí a gente tem o formato consagrado do cinema atual, que é o 35 milímetros, que é 90% dos filmes que a gente roda hoje é pensado nisso, né, no espaço da película. Aí a gente teve um avanço que era o 70 milímetros, mas ele era espichadinho, tá? Que acho que é o nosso glorioso Kubrick gravou, chamava Cine, eu não lembro do formato, cara. Vocês lembram?
o nome do formato? Que eu... Vou lembrar aqui. CinemaScope, acho que era isso, Eu acho que é isso CinemaScope, mesmo. que eram CinemaScope. 70 milímetros, mas eram 70 milímetros mais espichadinho. E aí a gente chega no famigerado formato do IMAX, que é película mesmo, tá? Ele não é gravado digital, e ele tem uma proporção meio diferentona, como vocês estão vendo aí, que é quase um 4:3. Então eles são, os milímetros sempre é contado na diagonal, né, gente? E qual que é a grande graça dele? Quando você grava nesse formato, você consegue criar salas de cinema, e aí eu já vou pegar uma imagem histórica, com esse nível de imersão. Por quê? Como você tem muito mais milímetros de película, você tem muito mais informação de imagem na película. Então você pode projetar essa imagem numa tela muito grande e ela ainda vai ter definição, sharpness. Sharpness seria... não é só definição agora. Brilho. Mas a definição Clareza. de contorno, clareza, acho que é isso, acho que clareza seria a melhor. E uma profundidade de campo, de luz, assim, gigantesca, tá? Então, de fato, em termos, assim, tecnologicamente falando, o IMAX é uma revolução. Tem todo um lado também do áudio, que eu não sei, o Jason, você quer falar um pouquinho da parte do áudio? Não. Não? Eu não tenho nenhum conhecimento técnico como Não, você para falar do áudio. Não, mas não é técnico não, pô. É que o que acontece? É que você falou que trabalhou, pô. Achei que você tinha visto alguma coisa. Não, eu trabalhei como profissional de marketing, não como técnico. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: IMAX é a composição da tecnologia de gravação, que é o que o Fê tá colocando, né? Toda a tecnologia de captação de imagem e áudio, e a composição das salas. IMAX. Uhum. Então é muito importante levar as duas coisas em consideração, porque a sala ela tem uma disposição e uma acústica, uma estrutura acústica estruturada para reproduzir o que é captado. Né? Então, o Fê está falando agora sobre a captação da imagem, a Flá também ajudou a definir aí justamente alguns aspectos que são muito mais precisos em IMAX por conta da forma própria deles, né, ou como se fala no inglês, proprietária dessa empresa, de capturar todo o filme que é produzido. E você tem a questão da reprodução disso nas salas IMAX que seguem um padrão de teatro específico, portanto, elas têm especificações que são diferentes das salas convencionais para potencializar tudo que está em tela ali. Né? Então, é disso que eu entendo um pouco mais a respeito. O que eu ia falar um pouquinho para além da tela é questão do áudio, né? São vários canais de áudio e aí toda sala IMAX ela tem caixas feitas à mão, específicas para cada sala, porque cada sala de cinema teoricamente tem uma assinatura acústica específica, porque ela é de um jeito, né? O número de poltronas, o ângulo e tudo mais. Então, outra coisa que eles tentam fazer, né? Falando em ângulo, eles tentam fazer que seja esquema de arquibancada, para não ficar nenhum cabeção na sua frente. Então, salas IMAX tem que ter uma inclinação específica. O som o som é calibrado todos os dias, porque não sei se vocês sabem, mas dependendo da umidade, da temperatura, muda a acústica de salas. É uma frescura esse negócio de som, né? Então, assim, teoricamente, o que ela tenta vender, marketingmente falando e como experiência? Você ter algo tão único e imersivo em termos de experiência cinematográfica. Eu estou sentado numa sala vendo uma tela gigante com um som perfeito, com um brilho perfeito e tudo mais, que as pessoas teoricamente teriam uma experiência muito, muito, muito mais imersiva do que uma sala de cinema comum, né? Então, eu acho que nesse aspecto, acho que todo mundo vai concordar que o que ela se propõe enquanto tecnologia é oferecer uma experiência cinematográfica única, né? E mais imersiva. Agora... Então você concorda comigo. Então, sim, eu concordo que enquanto tecnologia, proposição, sim. Até porque eu peguei uma foto histórica aqui, deixa eu mostrar algumas coisas que são engraçadas, que acho que vão reforçar um pouco essa ideia, né? Ela começou, não é uma tecnologia nova, tá, gente? Ela começou em 1967, naquelas feiras mundiais que tinha antigamente de Toronto, mas o principal mesmo que ela foi exposta foi na feira de Osaka, de 70. E olha que interessante o pavilhão que eles tiveram que montar para fazer um IMAX. Só japonês que topa fazer um negócio desse, né? Como vocês podem ver, é um pavilhãozão inflável, né? E olha o tamanho da fila
que isso trouxe, entendeu? Dentro disso daqui tinha uma tela gigante, panorâmica e tal, porque era algo tão colossal e tão fora do propósito que construir uma sala do zero ia ser muito caro. Então, como prova de Parece aquelas conceito, salas que a gente tinha no Play Center, que era isso, de cinema cinema imersivo 360. 4D. É. E aí, 360, sabe é. por que parece, Flávio? Você está corretíssimo. Porque o IMAX, inicialmente, ele não foi muito pensado para cinema Uhum. ficção, como a gente imagina. Ele era pensado mais para quê? Documentários, de fato, parques, feiras, exposições. Era para ser uma coisa imersiva, porque já existia esses cinemas de parque e tal, só que para você ter telas muito grandes e com um filme 35 mm, você tinha que fazer uma dupla projeção. Você disparava dois filmes ao mesmo tempo e os dois na mesma tela para você ter brilho suficiente em umas telas tão grandes, porque a película era menor. Só que nessa, sem magia, dava de sincronia, tinha uns fantasmas, tinha uns probleminhas Ou e tal. seja, nasce de fato como uma experiência, né? Não está Isso, fugindo o muito foco do era que na experiência teoricamente se vende técnica. hoje. Exatamente, era Uhum. uma experiência técnica, né? Não era necessariamente algo que a gente pensa. Ele não foi pensado como linguagem. Vamos fazer uma divisão aqui. O que Uhum. é técnica, né? É quando você está pensando na tecnologia, o que é possível. Linguagem é quando você transforma essa técnica em algo que você, minimamente, você e o público consegue compartilhar enquanto você faz e o público entende. Aí funciona como uma linguagem. Tipo, nós aqui, os três, estamos falando em português, em audiovisual. Vocês que estão nos assistindo, você entende que eu estou em cima, a Flávia no meio, o Jason embaixo, mas na verdade essa não é a nossa disposição de espaço, né? Você entende que na linguagem audiovisual você pode recortar diferentes ambientes e pôr na mesma imagem. Isso parece simples e besteira, mas isso é o que a gente chama de linguagem audiovisual. Se a gente fizesse isso nos anos 1910, as pessoas falavam, meu Deus, ele está em cima da mulher, sabe? As pessoas não iam Uhum. entender como acontece mesmo. Então é isso, ele não foi pensado inicialmente como linguagem. Não havia uma necessidade de linguagem, não, vamos fazer uma proporção de tela maior e mais imersiva para o cinema. O cinema ia muito bem, obrigado. Tanto que, se a gente for pensar tecnicamente falando, é super desconfortável. E aqui eu acho que eu já queria fazer meu argumento para levar um pouco do meu lado. Eu concordo com o Jason, que é disruptivo, que é uma experiência imersiva, que é legal. O problema é ninguém tem. Porque olha o Uhum. tamanho desse magazine. Tá vendo? É muito gigante. Isso daqui, cara, você tem que ter máquina específica. O projetor tá lá atrás. Isso daqui roda por um rolo gigantesco. Aqui, inclusive, é do Oppenheimer, né? Então, assim, é um pouco não prático para produzir. Eu tive sorte de, quando eu era jovem e estava fazendo faculdade, entrar numa sala de projeção 35 mm aqui de Bauru. Cara, por mais que o magazine fosse grande, um homem normal conseguiria pegar. Isso daqui precisa de três caras para erguer. Tem até às vezes, um muquezinho, sabe, dentro do lugar para erguer e lidar. Porque imagina o peso. Isso daqui é papel fílmico, a gente chama de papel, né? Mas é uma fita de Película. plástico, né? É uma película. Pesado pra caramba, eu nem sei quanto pesa, na verdade, né? Então, assim, é um pouco não prático. E outra coisa também, para você ter esse nível de experiência, você precisa construir a sala do zero. Você precisaria erguer a sala de cinema do zero, certo? O que acontece hoje em dia? E aí vem o meu argumento. A maioria dos IMAX que as pessoas veem, inclusive aqui no Brasil, é um retrofit de uma sala comum. Então já existiu cinema normal, no shopping, em qualquer lugar. E os caras assim, beleza, eu vou fazer essa sala se adaptar ao IMAX, né? Então eles pegaram, botaram uma tela, às vezes um pouco maior, um projetor, mas não desse tamanho, obviamente, um projetor digital e não de película a laser, que tenta Uhum. respeitar um mínimo de padrão, e fez um som melhor. Às vezes pode até ser um som IMAX. Embora o Dolby seja melhor, isso daí eu acho que eu vou falar mais no final. Mas de qualquer forma, o que acontece? A experiência, e eu assisti, né? A Flavinha falou que não, eu e o Jason assistimos IMAX. É muito mais legal do que você vê numa sala comum. Isso daí é sem sombra de dúvida. Mas daí dizer que a mesma experiência que aquelas 41 salas, perdão, dão para as pessoas, eu acho que não. Então, assim, eu acho que o cinema comum, assim, o cinema do dia a dia deveria ser o que aqui no Brasil a gente chama de IMAX. E o IMAX de verdade deveria ser uma super película. O que acontece, infelizmente, gente, e aí eu quero abrir para a opinião de vocês, eu acho que o cinema cobra entradas relativamente altas das pessoas, embora aqui no Brasil a gente tenha um problema da meia entrada e tal, especialmente nas capitais. Só que eles
não consegue. E aí fica um problema que assim, só que a seleção fílmica e a experiência que eles proporcionam não é tão boa quanto poderia ser. Perto do que a gente tem hoje em casa. Porque hoje a gente tem telas gigantes, 4K, em alta definição, OLED com preto absoluto, que se a gente for comparar um projetor de IMAX e as nossas telas 4K em casa, não muda tanto. Eu acho que é diferente de um IMACão em película. Então eu acho que a pessoa hoje em dia ela chega no cinema e fala, porra, eu tô tendo que pagar tudo isso para assistir esse filme dublado, entendeu? Às vezes ela não. E isso eu acho que impede. É lógico, as pessoas vão muito ao IMAX aqui no Brasil e no mundo inteiro. Mas elas acabam indo mais pelo hype, eu acho. E por uma promessa que não é cumprida totalmente, a não ser que você esteja indo numa dessas 41 salas. E aí também fica nesse jogo das salas irem só no safe, né? E não tentarem desenvolver uma cultura de ir ao cinema para pessoas comuns. Né? Hoje o cinema é nichado para jovem. Então eu acho que se perde um pouco a essência do IMAX nisso aí. Eu vou falar do lugar de quem não teve a experiência e que deseja ter muito, mas acima de tudo, por entender por que que eu tô no meio do caminho. Eu entendo Me as duas permita, posições. Flávio, só fazer algumas Sim. distinções antes de você falar, porque assim, a gente começou o assunto falando sobre uma coisa e a questão que o Fê coloca ela é sobre outra coisa. Eu Hum. vou trazer um esclarecimento aqui para quem nunca foi ao IMAX e está se inteirando a partir da nossa conversa. Quando a gente fala em IMAX, a gente está falando, de novo, da forma de captura e de reprodução da imagem e do teatro IMAX. Não é só Uhum. da captação do filme. O teatro ele é muito importante. Quando o Fê começa a explicação dele, ele está falando da reprodução do filme gravado e reproduzido em 70 mm, que por algum motivo eu Uhum. chamei de 71, mas são 70 mm. Existem algumas especificações relacionadas ao formato IMAX, não é apenas uma. Então, quando a gente fala de cinemas IMAX, de salas IMAX, com alguma reprodução da captura IMAX, a gente está falando de 1.800 salas no mundo, entre as quais 12 ficam no Brasil. No Brasil, nós não temos nenhuma sala 70 mm, porque aí sim Uhum. entram as 41 salas no mundo todo que são 70 mm. Então, assim, quando a gente fala da captura com a fidelidade de imagem de 70 mm, o Brasil não tem isso. Agora, o que tem no Brasil são salas IMAX com a projeção em 2K, que nem 4K é, né? Isso que eu estava falando agora, a projeção em 2.000 pixels dentro do teatro IMAX. Então, a experiência teatral nós temos. O que nós não temos é a reprodução 70 mm de filme, ou então a reprodução de 4K. Mas nós temos a reprodução de 2K que trazem tudo que o Fê falou do aspecto da sala. Porque a Uhum. sala IMAX ela tem um formato patenteado, inclusive. E a sala é muito importante porque ela é projetada de tal forma que todas as cadeiras elas têm a mesma visão da tela, independentemente do ângulo de inclinação que elas estejam na sala. Por isso que é um formato de teatro, como a gente está falando aqui, o formato clássico. Então isso você vê em qualquer sala do Brasil. Portanto, você vai ter a imersão no sentido que você está olhando para uma tela gigantesca do tamanho da parede da sala, que por sua vez já é maior do que qualquer outra sala que exista no Brasil hoje. Uhum. Então, essa experiência você tem, sem dúvida alguma. O que você não tem é a reprodução em filme de 70 mm, que aí você está olhando para uma outra nitidez, você está olhando para uma outra profundidade de imagem, você está olhando para uma outra definição de imagem. Só que o áudio explosivo e super claro, isso você tem aqui no Brasil. O que você não tem é a reprodução do filme de 70 mm. Então, eu só queria fazer essa distinção para a gente não se confundir, entendendo que a sala IMAX que tem no Brasil é como se fosse uma sala normal, porque ela não é. Pelo contrário, o formato do teatro ele ainda é o formato expandido, porque todas as salas IMAX no mundo são dessa forma, são feitas dessa forma, incluindo as 12 do Brasil. Desculpa, pode falar. Foi um Não, parênteses. mas é exatamente isso, né? Eu acho que a grande reflexão aqui no final é o seguinte: isso já é pouco, sendo as 41, que é de 70 mm, e que é, vamos lá, gente, 41 salas no mundo é o, o detalhe do acessível para qualquer pessoa. É um Uhum. negócio assim, absurdo. Você é Como é que é. elitista.
Como é que a gente produz um tipo de arte que só pode ser passado para 41 lugares no mundo e sei lá quantas dessas estão só nos Estados Unidos? Então, é algo extremamente exclusivo e, claro, como todo produto exclusivo de luxo, está inserido num mercado de luxo e em torno disso gira toda uma questão marqueteira, isso não há dúvidas. Agora, que seja que no Brasil a gente tenha também mais um tanto de salas que são IMAX não sendo 70 milímetros, legal, continua sendo bem pouco acessível por muitos Uhum. motivos. Preço, lugar, com certeza a maior parte se localiza, por exemplo, em São Paulo ou em capitais, e aí a gente vai para uma outra discussão. Mas é isso que eu estou dizendo. Se a gente está falando que é uma experiência, e todo mundo concorda, ok, isso daqui é uma experiência de fato, que eu não tive. Friso isso porque eu estou partindo do lugar de quem deseja ter a experiência. Mas eu penso em o que é que define cinema. Se eu posso dizer, por exemplo, que assistir filme na minha casa com uma TV capacitada para um 4K é uma experiência cinematográfica, então eu tenho que partir do pressuposto que quase qualquer coisa pode ser experiência cinematográfica. E aqui, Uhum. nesse caso, então tá, não, cinema é quando você assiste algo em uma sala escura com outras pessoas que não seja, sei lá, na tela do seu celular e tal. Então, a gente tem que partir desse pressuposto para entender o que é linguagem cinematográfica. Então, se a linguagem cinematográfica pode caber no meu celular, ela pode caber no IMAX e pode caber no IMAX 70, então ela se expandiu de uma maneira absurda que aí tudo vira experiência no fim das contas. Agora, de fato, eu parto da ideia, e a gente está tendo essa discussão, obviamente, por tudo que gira em torno do filme do Nolan, agora, porque todas as vezes que o Nolan aparece, volta isso à cena. O IMAX, o 70 milímetros e tudo mais. Ele não inventou, mas ele quase se tornou um dono, né, em torno dessa concepção. E aí que tá se cria tanta expectativa em torno disso que se tem a impressão de que quem não viveu as coisas dessa maneira para a qual o filme dele foi feito, você não viveu direito. Uhum. Você não viveu a experiência artística projetada e idealizada pelo criador. Aí a gente vai para um ponto básico de toda criação artística. A arte não é do criador, a arte é de quem vive a arte. E aí a gente continua tendo um problema, na verdade. Porque a minha experiência, por exemplo, com esse filme, e a gente vai falar isso em outro momento, foi horrível. E por quê? Por conta da sala. Então, olha só o quão é importante, talvez, de vez em quando, a gente viver a experiência tal qual idealizada pelo seu criador. Se ele pensou que a gente deveria passar por aquilo dentro dessa lógica e eu não passo, a experiência ficou capenga. Só que aí vamos para um problema social. Não existe essa sala no Brasil. Existem salas, poucas, de IMAX, que eu também não tive acesso. E aí a gente vai colocando vários problemas em cima disso e a experiência não vai ser vivida, mas a linguagem cinematográfica vai. Uhum. Pessoal, eu Por acho que isso que eu para tô dizendo que são as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? acho que para enriquecer o debate e para ver como a discussão acho que é válida, o próprio Nolan, que é o cara que capitaneou o IMAX, se a gente for pensar historicamente, quem trouxe o IMAX para o cinema foi fantasia no começo lá da Disney, Acho que mas foi a Disney, foi fantasia. Mas quem falou assim, cara, eu tô filmando e vai ser uma obra-prima e esse é o negócio, foi o Nolan com Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight, né? Então, a galera, o Nolan, e ele leva isso muito a sério, cara, eu acho que ele é um dos melhores da geração, se não o melhor, tá? Mas daí é uma discussão para outra cinematografia, eu gosto muito do Nolan. Mas eu compreendo que é um puta de um marqueteiro também sobre os filmes dele. Então, fazer com que o filme deles tenha uma experiência única e enriquecedora é aquela coisa do capitalismo da escassez, né? Você vai escasseando a Uhum. experiência, daí você cobra mais caro, tudo mais. Tanto que, quando dispara um filme hoje, que tem IMAX e comum, as salas IMAX, embora sejam bem menos em número, elas representam muito mais no valor da bilheteria. Assim, a gente tem menos de 1% de sala dessas no mundo, das boas, né? E do IMAX, acho que não sei se dá 1%, das que o Jason falou, que daí seja o que for, representa 20% do faturamento do filme hoje.
Então, do Uhum. ponto de vista marqueteiro, cola. Mas o que eu queria chamar a Funciona. atenção é isso aqui, cara. O Brasil não tem limites. Virou um meme do estou vendo o filme do Nolan como ele pensou. Aí eu no Nokiazinho, a TVzinha do quarto, minúsculo, TV de tubo. Aí a TV de tubo. galera no avião, com aquele fone de ouvido bosta que não dá pra ouvir nada. Projetada numa vaca. Ah, isso é muito bom. Na TV de geladeira Smart, naquelas TVzinhas de espera de dentista, né? Acabou. A Então, gente assim, precisa criar piada com isso, Olha, não tem não, como. mas por que a piada existe? Aí vamos antropologicamente falando, porque é um fato social, entendeu? Existe essa questão do Uhum. tipo, pô, o Nolan fica falando, não, IMAX, a puta experiência e tal, enquanto a maioria da galera no mundo, e os brasileiros inclusos, tá nesse pique aqui. Não necessariamente numa quezinha mais, mas tá assistindo. Eu vi outro dia o cara que pôs o filme pra passar e começou a lavar louça. No celular eu lavando louça. Tipo, como o Nolan imaginou que eu assistiria o filme dele. Então, assim, as pessoas vão desdobrando essas ideias, né? Mas tem uma questão cultural muito interessante e que fala sobre o tempo que a gente vive, que muitas pessoas que fazem esses memes não assistiram aos filmes que estão falando a respeito. Eu vi um que é o meme mais inteligente da minha vida, cinematográfico, pelo menos, que dizia o seguinte: assisti a Odisseia numa sala convencional e o filme é Absolute Cinema. Só que o meme do Absolute Cinema ele tá cortado no formato da tela tradicional. Então você não vê o Absolute Cinema como você veria em IMAX. Então a construção do meme é genial. Foi muito Bom. boa. Só que aí o cara, depois que o meme teve mais de 500 mil de curtidas, eu acho, pelo menos 300 mil curtidas teve no Twitter, ele depois embaixo falou: eu não vi o filme, eu só fiz o meme. Uhum. Então, Não, Mas assim, tudo bem. não, Mas para você ver até onde a gente vai em mas é isso que eu tô relação dizendo. à O, discussão. o que eu tô querendo construir? Você assistir ao mesmo filme numa sala IMAX 70mm, numa sala IMAX 2K, que é o que nós temos aqui no Brasil, ou em qualquer outra sala de cinema, ou no seu celular, como a Flá colocou, ou no seu iPod, ou na sua vaca, você tá vendo a mesma obra. Só que o grau de apreciação é diferente. É a mesma Uhum. coisa que você ouvir um álbum em disco de vinil versus em um CD versus em um MP3 versus em um HomePod, por exemplo. Entendeu? Uhum. Qual que é o nome daquele sistema de áudio que você coloca em casa? Em home Home theater. theater. Uhum. Você está ouvindo a mesma obra, só que o grau de apreciação, a nuance da qualidade do som, da imagem, ela é diferente. Então, por exemplo, se a gente determina que a experiência IMAX é mercadológica e ao mesmo tempo artística, porque ela é reconhecida em ambas as esferas, então o debate já está resolvido. É uma Uhum. experiência cinematográfica. Agora, vem uma segunda pergunta que é a experiência cinematográfica necessária para você aproveitar a obra em sua integridade? Flávia diz que não. Não é por quê? Uhum. Porque a sala, o formato da sala, por exemplo, o conforto da sala é determinante para o aproveitamento total da obra. E eu concordo totalmente com ela nesse sentido. Se você está vendo a Odisseia no ônibus, no seu celular, você não está vendo a Odisseia como o autor desejou que você visse. Assim como se você está lendo a Odisseia, o poema original, você também não está consumindo a obra como ela foi pensada, para ser uma obra cantada e não Uhum. lida necessariamente. Então, se você apenas lê a Odisseia para si, sem falar em voz alta, sem ser num ritmo específico, você também não está lendo como Homero pensou. Seja quem foi Homero, se é que Homero foi de fato. Isso não importa, entendeu? Então, assim, a gente nunca vai consumir necessariamente a obra exatamente como ela foi determinada. Eu pensei muito nisso quando a gente conversou sobre A Paixão de Joana d'Arc, por exemplo, porque a gente não Uhum. estava vendo o corte original do filme, a gente estava vendo um Uhum. remendo dele. E essa é uma questão filosófica muito interessante. É fascinante isso pra mim. Será que o filme que eu vi, que não é o original, mesmo que tenha sido remontado pelo diretor, é a mesma obra que ele quis mostrar inicialmente? Eu acho que não. Eu acho que eu vi um segundo Uhum. filme.
né? Isso me incomoda um pouco, me dá uma certa ansiedade, como toda pessoa moderna, porque eu queria ver o original. Só que o original não existe mais, então é indiferente, sabe? Nesse sentido. E eu penso isso, então todo mundo pode ver a Odisseia. Só que realmente nem todo mundo vai ver do jeito que o diretor quis, que é a melhor forma possível para consumir aquela mídia, porque não é barato manter um cinema IMAX. E isso é importante dizer. Não é um artigo de luxo pelo simples fato de que o brasileiro não merece ter uma sala de 70 mm. É muito caro manter uma estrutura dessas. Você precisa ter projetores reserva. Para você importar projetores, você paga de 60% a 90% de imposto, gente. Então isso é muito importante dizer. O nosso país, culturalmente, economicamente, não suporta telas de 70 mm, projetores de 70 mm. Então, a gente não tem como, na estrutura social, político-social que nós vivemos no Brasil, como ter uma experiência completa como essa. Mas nós temos a outra, que também é caríssima, não é barato manter salas IMAX, os projetores são recalibrados, se não me engano, 3 vezes ao dia, não é nem todo dia, é 3 vezes ao dia, para que a gente tenha a maior definição de imagem e de som possível para aquela sala. Dentro do que a gente pode ter hoje, de fato a gente tem uma experiência. Ou seja, do ponto de vista mercadológico, a marca promete. Será que ela entrega? Ela entrega. Sem dúvida nenhuma. Para poucos. Para E poucos, para isso é quem pode ir. importante Bom, frisar, é para poucos. Agora, Uhum. eu, veja, por isso que eu acho que a gente não precisa escolher um lado ou outro, e para mim a resolução é essa. É uma linguagem fabulosa que eu não tive exato. acesso. E eu só vou poder falar de fato se vale ou não a pena quando eu passar pela experiência. Agora, me parece que, como toda a questão de construção de marketing em torno, pega as pessoas, porque todo mundo deseja ter essa experiência, como vem acontecendo em Nova York, de cambista vendendo, como que é? Ingresso a $1.000? A mil É dólares. isso? Não, os ingressos para Uhum. Odisseia em 70 mm, eles estavam vendidos já há um ano. É, Gente, Eles se esgotaram um isso ano não é antes. geração de é escassez, né? desejo, isso é Claro geração que de é. desejo nas pessoas. E ótimo, legal, que bom que tem. Eu não tenho acesso e nem por isso eu preciso ficar ressentida, ok? Isso é Bom, importante. Se um dia conseguir, beleza, se não conseguir também, eu tenho 1.000 outras experiências para serem vividas, né? bom, eu acho que o objetivo desse nosso Cinematografia Plus é justamente trazer luz a esse debate da experiência do cinema extra análise fílmica. Então eu quero que vocês aí que estão nos assistindo, deixem aí embaixo. Você é Team IMAX? É uma revolução da linguagem? Ou é só um negócio caça-níquel para o Nolan ganhar mais dinheiro e os donos do IMAX? Eu agradeço demais a participação aí de todo mundo e vocês que estão nos assistindo. Até o próximo Cinematografia Plus, hein, gente?